Marido humilhou a esposa e foi se divertir com a amante. Ao retornar, ela deu-lhe uma lição que o deixou em choque. John e Sophia se conheceram enquanto eram estudantes universitários. Embora os jovens estudassem em faculdades diferentes, houve uma atração e uma empatia recíprocas assim que se encontraram. John era um jovem bonito e gentil que jogava no time de futebol da faculdade. Além disso, era bastante popular entre as garotas. Por outro lado, Sophia, embora fosse uma garota bonita e elegante, tentava não ostentar suas virtudes. A primeira vez que se encontraram foi no refeitório da universidade. John resolveu sentar-se na mesma mesa que Sophia e começou a fazer vários gestos para chamar a atenção dela. É difícil saber por que aconteceu tanta atração entre duas pessoas tão diferentes. Como estudou economia na faculdade e era um cara pragmático, ele acreditava firmemente que o dinheiro poderia resolver qualquer problema na vida. Seus pais lhe ensinaram essa maneira de ver a vida. Desde criança incutiram nele o amor ao dinheiro e ao poder. Sophia, por outro lado, não considerava a posição financeira a coisa mais importante da vida. Ela tinha uma visão mais romântica, tinha princípios completamente diferentes. A jovem cresceu em uma família pobre, onde sua mãe e sua avó se dedicaram a criá-la. Sophia não estava acostumada a excesso e luxo, mas apesar disso os jovens se sentiam muito à vontade juntos. Quanto mais o relacionamento progredia, o tema de um casamento próximo se tornava uma conversa regular. Para seus amigos e conhecidos foi uma surpresa, eles não acreditaram até o último minuto que Sophia e John poderiam viver juntos. Quando os dois jovens terminaram a faculdade, mudaram para um pequeno apartamento que rapidamente alugaram na periferia da cidade. Rapidamente, John arranjou um emprego no escritório de uma empresa dedicada ao comércio. O jovem durante seus estudos não conseguia parar de pensar no futuro e procurava um bom emprego. Sophia, por outro lado, não tinha pressa em arrumar um emprego e preferia fazer o que mais gostava, artesanato feito com galhos, folhas secas e flores. Apesar do fato de que o trabalho da jovem tinha uma grande demanda em leilões e exposições, John tratava esse hobby com um certo desdém. Querida, não se vive de peças feitas à mão com galhos e folhas, disse o jovem com certa ironia. John, o dinheiro não compra tudo, afinal, há coisas que são feitas para o bem da alma e não para o bem-estar financeiro, disse Sophia. Para ela, trabalhar num escritório era chato e pouco atraente. Apesar do que lhe foi dito, a jovem não precisava da ajuda financeira de ninguém. Seus artesanatos foram sempre prestigiados pelas suas clientes, com isso, os produtos lhe rendiam muito dinheiro mensalmente. Mas, apesar disso, quanto mais tempo os jovens passavam tempo juntos, mais eles percebiam que havia grandes diferenças entre eles. Algum tempo depois, John começou a brilhar de forma constante em sua carreira, enquanto a companheira continuava fazendo o que amava. Felizmente, ao longo dos anos, os jovens perceberam que não foram feitos um para o outro, e mal tiveram tempo para ter filhos. O divórcio deles não foi doloroso e nem escandaloso. Recentemente separados, Sophia e John só tinham boas lembranças um do outro. No início, eles mantiveram contato e tiveram uma relação amigável, então, com o tempo, eles não se viam mais. A tristeza da separação pode ter permanecido nas almas desses dois jovens, mas como você sabe, o tempo cura todos os males. 6 meses depois, ele se casou com Pietra, que se apaixonou pelo estilo de vida de John. Por vários anos, o casamento deles foi muito feliz e John tornou-se pai de 2 lindos filhos. Olhando por fora, John finalmente tinha encontrado sua felicidade, mas infelizmente para Pietra, essa não era a sua realidade. Enquanto isso, Sophia conheceu alguém por quem ela finalmente sentiu amada e respeitada. Robert era músico e tocava violão sempre em qualquer lugar que lhe era autorizado. Esse jovem era uma imagem espelhada de Sophia, a única diferença era que sua principal paixão era a música, enquanto ela amava a arte. Os jovens gostaram tanto da companhia um do outro que compraram um trailer velho e fizeram uma viagem de lua de mel que duraria a vida toda. Eles adoravam assistir ao nascer do sol sobre as planícies do Texas e o clima quente da Louisiana juntos. Você é minha única felicidade verdadeira, disse a jovem, abraçando seu companheiro. Logo, a união pelo casamento foi o destino final entre essas duas almas gêmeas.
A união de Robert e Sophie era um bom exemplo disso. Embora a renda do casamento tinha sido modesta, a renda mensal dos dois pagavam as contas tranquilamente, e isso era suficiente para os jovens. Depois que Sophie engravidou, o casal decidiu se estabelecer numa fazenda no Kansas, vendendo seu trailer e comprando uma casa velha e aconchegante. Com o tempo, eles restauraram a antiga casa e adotaram um cachorro chamado Spike. Tudo estava pronto para o nascimento do primeiro filho, que teria o nome de Stuart, que nasceu na véspera do aniversário de Robert, fazendo dele o presente mais bonito da vida de seu pai. Esse menino tinha a qualidade e virtudes de cada um, além disso, nasceu bastante bonito. Nessa mesma época, o milionário John estava insatisfeito com a vida pessoal que levava e tornou-se infeliz. Parecia ao jovem empresário que Pietra passava tão pouco tempo com ele, pois estava imersa aos cuidados dos filhos. John, eu te amo, mas não consigo entender suas constantes censuras e o descontentamento que você sempre me mostra. Se houver algum problema, vamos sentar e conversar, disse Pietra, que colocava a família acima de tudo. Provavelmente, John estava perdido, pois não sabia o que queria. O empresário costumava trabalhar até meia-noite, desculpando-se de que havia urgência no trabalho, mas na verdade, John passava o tempo com suas amantes em restaurantes caros da cidade. Para elas, o mais importante eram os generosos presentes que John lhes dava e a espessura de sua carteira. Um dia, enquanto Pietra lavava roupa para o marido, ela viu um traço de batom na gola da camisa dele. Antes disso, o cheiro de perfume feminino nas roupas aparecia repetidamente, mas ela não queria causar escândalo, não falava nada, enterrava o rosto no travesseiro à noite e somente chorava. John, por que você me trata assim? Se você não me ama, pelo menos me respeite, Pietra perguntou ao marido apontando para a mancha de batom. No mesmo dia, a mulher teve febre alta devido a um resfriado e passou muito mal. Nisso, John começou a jogar várias coisas na cara de sua companheira. Logo, Pietra apenas balançou a cabeça e foi para o quarto. John, desafiadoramente, ligou para uma de suas amantes e foi a uma boate com ela. No dia seguinte, Pietra, revoltada com a atitude do marido, levou as crianças para a casa dos seus pais. Todo dia, John começava cada dia com um sorriso satisfeito, esperava o retorno de Pietra, aparecendo em sua porta, mas os dias passavam, e sua esposa permanecia na casa de seus pais. John, decidido aproveitar a liberdade que conquistou, cercou-se de garotas desconhecidas que não lhe fariam nenhum bem a não ser tirar o seu dinheiro. Em algum momento durante as festas que duravam até de manhã, o empresário pensou, talvez Sophie estivesse certa, afinal, e se a felicidade não for realmente ter dinheiro, tenho o quanto quero, mas estou feliz? Este pensamento ficou na mente de John por vários dias, até que ele finalmente decidiu procurar sua primeira esposa. No entanto, John não contava com a ideia de que todo esse tempo ela estava esperando por ele. Assim, quando o empresário entrou em contato com uma agência de detetive, alguns dias depois, eles encontraram a residência de Sophia. Assim, o milionário não estava nem um pouco surpreso que sua ex-mulher tivesse um marido e um filho. Depois de algumas horas, tendo John em sua porta, a jovem apresentou a Robert e seu filho Stuart. Depois Sophia o convidou alegremente para entrar na casa para fazer uma pausa da estrada e comer alguma coisa. John observou com espanto o ambiente que o cercava, sem nenhuma tecnologia ou outros sistemas robóticos que beneficiasse a civilização. Apesar disso, os moradores da casa se sentiam muito à vontade e curtiam uma vida onde as coisas eram simples. O pequeno Stuart era um menino muito doce e falante que vivia contando a seu convidado sobre seus hobbies. Na hora do almoço, John sentiu a hospitalidade que os donos da casa transmitiam, apesar de viverem uma vida simples sem nenhum veículo próprio ou nenhum luxo. O empresário, que estava acostumado com uma vida refinada e ganhar tonelada de dinheiro, pensou nisso com espanto. Após o almoço, Robert e Sophia, após se desculparem com o hóspede, contaram que estavam saindo de casa para visitar uma vizinha idosa que estava muito doente e sozinha. Bem, não vou perder meu tempo cuidando de idosa, pensou John, mas não expressou seus pensamentos em voz alta. Mas, assim mesmo, o homem comentou que iria com eles até a casa da idosa. Chegando lá, a senhora Foster acabará de completar 80 anos e estava acamada há mais de um ano. Há muitos anos, a idosa brigou com o seu único filho, e com isso,
não havia ninguém cuidando dela, exceto Robert e Sofia. Espantado ao ver que a idosa estava doente, John comentou: "Eu posso levá-la numa clínica médica, onde os melhores especialistas te atenderiam. Acredite, você ficará bem em breve." Ao ouvir isso, a senhora sorriu brilhantemente e disse: "Obrigada, querido, não preciso de nada, não tenho mais tempo para sofrer. Só lamento uma coisa: eu tenho perseguido o dinheiro toda a minha vida, e tive uma boa carreira. Sei que não é o momento, mas quero falar com meu filho Henry e morrer em paz." Ao ouvir as palavras da senhora Foster, John tirou o celular do bolso e pediu a ela que lhe desse o número do telefone do filho. O empresário ligou 6 vezes e nenhuma delas foi atendida. No entanto, John não estava prestes a desistir. Quando finalmente atenderam o telefone, John o entregou à idosa e saiu para a rua com Sofia e Robert para que ela tivesse uma conversa em particular. A senhora Foster conversou com o filho por cerca de 1 hora e, quando John voltou, viu um brilho de felicidade nos olhos da senhora. "Obrigado, filho, vejo que você é um bom homem, por favor, não cometa o meu erro", sussurrou a senhora Foster, enxugando as lágrimas com um lenço. John ficou tão impressionado com o encontro com a senhora que não conseguiu pensar em mais nada. Pela manhã, a senhora Foster morreu. Depois de várias orações e manifestações de tristeza, John chorou no túmulo como uma criança. Ele não planejava que numa fazenda simples no interior receberia a maior lição da sua vida. Após o enterro da idosa, John carinhosamente se despediu de Sofia e sua família, lembrando que Robert sonhava em comprar um trator para trabalhar na terra. O empresário deixou o marido de Sofia uma quantia decente de dinheiro que havia recebido por um bom negócio. John sabia que o bom dono da casa iria rejeitar um presente tão caro, então, com clarividência deixou a bolsa de dinheiro no quarto de Stuart. A caminho de casa, o empresário sabia o que tinha que fazer. Em primeiro lugar, depois de voltar para a cidade, John procurou Pietra, e ajoelhando-se, pediu desculpas. A mulher, atordoada pelo que estava vendo, acariciou seu ombro e sussurrou: "Eu te perdoo, querido, mas nunca se esqueça que além do dinheiro também existem outras coisas na vida, inclusive o amor e cuidar da sua família." Desnecessário dizer que John mudou todos os seus valores. As palavras de sua esposa se tornaram uma grande verdade para toda a sua vida. Depois de tudo isso, é exatamente o que Sofia e Pietro ensinaram. Lembrando a mensagem da falecida senhora Foster, o homem se tornou um homem de família exemplar e completamente entusiasmado com a criação de seus 2 filhos. Junto com sua esposa, ele aguardava o nascimento de um terceiro. Enfim, chegamos ao final da história. Se você gostou dela, e ainda não é inscrita, inscreva-se no canal para acompanhar as novas histórias narradas. Agradecemos o seu tempo. Nos vemos no próximo vídeo do canal com muitas histórias surreais.